Olá pessoal, bem-vindos ao curso Django para Iniciantes. Essa é a nossa aula de número 4. Aqui quem fala é Alisson Azevedo e eu serei instrutor de vocês nessa aula. Tá? Recapitulando um pouco sobre a aula anterior, a gente criou o nosso primeiro aplicativo, a gente mostrou a estrutura desse aplicativo, o que cada arquivo faz e que cada arquivo é responsável. A gente trabalhou com URLs e trabalhamos com views também. Então, na aula anterior, a gente trabalhou com views só com HTTP Response. Tá? Então, a aula de hoje, a gente vai trabalhar, no lugar de trabalhar com HTTP Response daquela forma, a gente vai trabalhar com templates. Tá? A aula de hoje vai ser mais interessante ainda. Bom, falando um pouco sobre templates. Tá? Os templates no Django, eles equivalem às views do MVC. Tá? Como eu tinha dito antes, o Django ele tem uma nomenclatura um pouco diferente do padrão MVC. Né? No MVC você tem um model, que é a parte de persistência, um view, que é a parte que você vai exibir lá para o seu usuário, geralmente a parte de design, de HTML e tal, e você tem um controller. Já o Django, o model é a mesma nomenclatura, só que o controller a gente chama de view no Django, e o view do MVC a gente chama de templates no Django, tá? Então, mas é a mesma lógica, tá? Então a lógica é o seguinte, é separar o design das páginas do código em Python. Então, é justamente você criar, por exemplo, uma página, um template HTML e deixar esse template fora, né, do código em Python, lá do código da sua view. Você deixar o máximo possível eles independentes. Então, o sistema de templates do Django, a gente vai trabalhar com variáveis, com tags e com filtros. Tá? Esses são os três tipos de nomenclaturas que a gente vai ver nos templates do Django. E aqui eu coloquei uma documentação, tá? Aqui quando você clica vai para a documentação do Django, e aqui ele fala sobre a linguagem de template do Django. Tá? Se você for aqui voltando um pouco em documentação, você vai ver que a parte de template ele tem essa que eu mostrei agora, né, para designers, você tem a lista de tags e filtros, você tem um API do template, tá? E aqui esse Custom Tag and Filters é justamente para você criar suas tags e filtros personalizados. Isso aqui a gente não vai ver nessa aula, tá? A gente vai ver mais na frente, em outra aula de templates avançados, a gente vai ver essa parte de criar tags e criar filtros, tá? Mas o link que eu coloquei é esse link aqui, tá? Django Template Language. Então aqui você tem um básico, tá? Recomendo, mais uma vez, que vocês leiam a documentação, que é muito boa. E vamos adiante aqui. Bom, esse exemplo aqui, opa, deixa aqui. Esse é um exemplo, tá? De um template no Django. Então, para começo de conversa, o template é nada mais do que um arquivo de texto. É um template do Django, então ele não tem nada de compilado, é um arquivo de texto normal. Então, geralmente a gente salva ele com extensão .html mesmo. Tá? Então, só a título de nomenclatura, para vocês conseguirem diferenciar. Tá? Então, tudo que está entre chaves e porcentagem, chaves e porcentagem, essa aqui é uma tag, tá? Então, você tem uma tag aqui chamada extends. Tá? Você tem outra tag aqui chamada block. E aqui você tem o fechamento dessa tag. Tá? Então, geralmente, quando você tem uma tag, você tem a abertura dessa tag e o fechamento dessa tag. A tag extends é meio que uma exceção, tá? Você não tem aqui um fechamento dessa tag. Você tem outra tag aqui chamada block, tá? E essa tag, ó, ela abre aqui e fecha aqui, end block, tá? Você tem outra tag aqui chamada for. Ela abre aqui e fecha aqui em end for. Tá? Então, tudo que está entre chaves e porcentagem, a gente identifica como uma tag. Tudo que está entre duas chaves, dessa forma aqui, a gente identifica como uma variável. Tá?
Então, uma variável é justamente você pegar o valor dessa variável que foi passada via contexto e exibir essa variável aqui. Então, ele vai pegar o conteúdo de section.title e exibir aqui, entre o H1 e o fecha H1. Tá? Aqui é a mesma forma. Você vai pegar esse método aqui, getAbsoluteURL, dessa variável history. Tá? Então, ele vai exibir isso aqui dentro. Tá? E por último, o filtro. Tá? O filtro a gente identifica com... O filtro ele sempre vai estar atrelado à variável. Tá? Então, o filtro ele é justamente para você poder modificar o comportamento de uma variável. Então, a gente tem aqui uma variável chamada story.headline e a gente aplica o filtro upper. Tá? Que o filtro é justamente esse pipe aqui. Tá? A gente bota pipe e o nome do filtro. Então, temos um filtro aqui upper e temos um filtro aqui truncate words. Tá? Então, não se preocupem, eu estou falando desses filtros e dessas tags, mas tudo isso está documentado, tá? Está documentado aqui. Você vem aqui em documentação, você vem aqui em built-in tags and filters. Então, tudo isso aqui que eu estou falando aqui, ó, tag block, tá? Então, você tem tudo aqui, você tem toda a documentação aqui completa, tá? Você tem um filtro aqui, ó, a parte de filtros. Você tem um filtro chamado upper. Então, você tem aqui o help desse filtro, tá? O que ele faz? Ele pega um string e coloca em uppercase. Ele coloca aqui até um exemplo. Se tiver um string assim, ela vai ficar dessa forma. Então aqui é só a título mesmo de vocês poderem identificar, tá? Então você tem uma variável aqui você tem uma tag, tá? E quando você tem uma variável com um pipe, você tem um filtro, tá? Você tem a variável aqui com o filtro aplicado nessa variável. Então eu vou mostrar agora exemplos, tá? Da API do Django de templates. E esses exemplos aqui eu estou chamando ele de baixo nível, tá? Que a gente vai trabalhar em baixo nível mesmo, tá? Quando a gente for trabalhar em desenvolvimento web, a gente não vai trabalhar dessa forma que eu vou mostrar agora para vocês. Eu vou mostrar essa forma só para vocês terem uma ideia e terem noção realmente de como funciona, tá? Então deixa eu abrir aqui o meu terminal. Vou fechar isso aqui. Bom, para começar, eu vou criar um aplicativo chamado Aula 4. Então, a ideia é que cada nova aula eu crio um novo aplicativo para essa aula. Então, eu vou criar aqui o pythonmanage.py aula 4. Opa, start app aula 4. Então, ele criou aqui o diretório aula 4. O que eu tenho que fazer agora é adicionar essa aula 4 no meu local apps aqui, no installer de apps. Temos aqui aula 4. Salvei. Tá? Então temos aqui nosso aula 4 também. Opa, vou fechar aqui. Então o que eu vou fazer agora é entrar no shell, tá? Como eu tinha entrado na outra aula. Vou executar o shell aqui do projeto e vou olhar aqui a minha colazinha. Então para você trabalhar com a parte de templates, trabalhar a nível de API, a primeira coisa que você tem que fazer é dar um import, tá? Então, from Django import template. Eu dei o meu import. Agora eu vou criar o meu primeiro template, tá? Eu vou chamar ele de T aqui. Então, estou criando aqui na variável T, ó, template.template, tá? Meu nome é, olha só, uma variável nome, tá? Que você já consegue identificar que isso aqui é uma variável. Então, o que, é que ele vai fazer? Ele vai pegar o que tem na variável nome e vai exibir aqui. Tá? Então, template, meu nome é nome. E agora, o que, é que eu vou fazer? Eu vou passar um contexto, tá? Vou passar um contexto para essa variável, tá? Então, qual seria o contexto? O contexto em Django, para os templates, sempre vai ser
é um dicionário, tá? Sempre a gente vai passar um dicionário. Então, eu estou passando o dicionário aqui com a chave nome, tá? E estou passando o valor aqui, Alisson. Então, justamente para quando ele for exibir essa variável, ele pega pela chave, tá? Então, eu estou passando uma chave aqui, nome, Alisson, tá? Então, eu tenho o meu template e tenho o meu contexto. Então, agora, basta que eu faça isso aqui, tá? Eu quero que o meu template seja renderizado usando esse contexto C aqui. Então, quando eu faço isso, ele mostra, meu nome é Alisson, tá? Porque esse era o contexto que eu passei. Se eu modificar esse contexto e colocar, por exemplo, aqui, meu nome é Fred, tá? E pedir para ele fazer a mesma coisa, tá? Aqui o contexto era, o nome era Alisson. Tá? Aqui o nome é Fred. Então, se eu pedir para ele repetir isso aqui, ele vai mostrar, meu nome é Fred, tá? Então é dessa forma que você trabalha com variáveis. E se por acaso eu passasse um contexto que não fosse nome, que é aquele mostra a variável nome, né, o conteúdo. Se eu passo outra coisa aqui, por exemplo, nome é... Quando ele for renderizar, ele não vai achar, tá? Porque, olha só, eu passei uma chave que ele não conhece. Tá? A chave tem que ser nome, eu passei outra nomenclatura de chave. Então, se eu corrigir aqui, ele vai funcionar, tá? Então, você define o template, né? Você define o seu template e depois você passa um contexto para esse template. Então, é dessa forma que funciona o template do Django, tá? Você tem um template, passa o contexto desse template e depois, no final, você pede para o template ser renderizado, usando esse contexto aqui. Então, é dessa forma que funciona. Tá? Um exemplo aqui com filtro, tá? Se eu fizesse com filtro. Olha só, estou definindo de novo meu template aqui. Estou colocando a mesma coisa. Ó, meu nome é... Aí eu estou passando o nome com filtro upper. Tá? Esse filtro a gente já viu aqui. O que é que esse filtro faz? Converte um string para uppercase. Então, defini aqui meu template. Vou passar aqui meu contexto. Tá? Vou passar esse contexto aqui, Fred, e vou pedir para ele imprimir. Tá? Olha só. Então, eu teve o meu nome aqui, que foi renderizado, passado para um filtro chamado upper. O que é que esse filtro faz? Ele deixa todas as letras em maiúsculo. Então, isso aqui é um exemplo com filtro. E outro exemplo aqui, eu vou criar um string aqui, tá? Fazer um exemplo com tag, usando a tag if. Tá? Opa. Então, eu tenho uma tag chamada if, e eu coloco aqui, olha, se idade. Então, idade tem que ser uma variável, tá? Que tem que ser passada via contexto. Se idade for maior ou igual a 20, né, então eu mostro o texto. Idade é maior ou igual a 20. Aí eu tenho aqui se não, ou else, né? Se não, a idade é menor que 20. E aqui eu fecho meu end if e eu fecho aqui a minha string. Então, se eu pedir aqui para ele imprimir template string, então esse aqui é o meu template, tá? Se idade maior ou igual a 20, mostre a idade é maior ou igual a 20. Se não, a idade é menor que 20. Então agora tudo que eu tenho que fazer é, primeiro, criar o meu template, né? Só que em vez de passar string como eu passei aqui diretamente, eu vou usar esse template string aqui. Criei meu template, vou criar agora o meu contexto, idade 19, e vou pedir para ele fazer o render, tá?
Então, seguindo a lógica, né? Como ele não é maior nem igual a 20, ele vai escrever a idade é menor que 20, tá? Como ele escreveu aqui. Se eu fizer isso, idade igual a 20, aí ele pega essa primeira condição. A idade é maior ou igual a 20. Tá? Então, essa tag if é uma das tags que a gente mais utiliza, a if e o for, tá? Está documentado aqui, tá? Eu tenho uma documentação extensa aqui da tag if, tá? Vários operadores, etc. As tags que a gente mais utiliza no Django é o if, que está aqui, e o for, tá? O if e o for a gente sempre vai estar utilizando nos nossos projetos. Tá? Então aqui são alguns exemplos, tá? Usando a API mesmo do Django Templates, para mostrar como é que funciona nessa questão de contexto, a questão de renderização de templates. Tá? Mas lógico, a gente não vai trabalhar dessa forma com as nossas views. Tá? Isso aqui é só a título de informação mesmo, para vocês perceberem como é que funciona a coisa. Então vamos falar um pouco como é que a gente faz para trabalhar com templates nas nossas views. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender essa variável template loaders, que ela está no settings. Tá? Então vamos lá para os settings, o Django settings. Então a gente tem uma variável chamada template loaders, que ela está aqui. Então o que é que essa variável está dizendo? Olha só, essa variável informa como é que é feito o import, né, dos templates, ou seja, como é que o Django encontra esses templates no seu projeto. Tá? Então, a primeira opção aqui, ele procura pelo file system. Então, ele procurar pelo file system, ele procurar por essa configuração aqui. Tá? Então, primeiro ele procura por onde você especificou no template dirs. Então, todos os diretórios que você especificou aqui, o Django ele vai e procura primeiro nesses diretórios. Tá? E, em segundo lugar, o Django procura no diretório do aplicativo. Então, ele primeiro procura no File System Loaders, que é justamente todos os caminhos que você especificou no template dirs. Tá? E, em segundo lugar, se ele não encontrar aqui, tá? Ele procura aqui, no diretório do próprio aplicativo. Tá? Então, isso é interessante, por quê? Porque você pode criar o template tanto aqui dentro, quanto dentro do próprio aplicativo que você está utilizando. Tá? Você tem essas duas opções. Lembrando que a ordem ele procura o template primeiro aqui, nesses paths, e depois no diretório da aplicação, tá? Do aplicativo, no caso. Então vamos criar e fazer um render do nosso primeiro template. Tá? Agora, mostrando realmente como é que funciona na vida real, tá? De um desenvolvedor Django. Então vamos lá. Primeiro eu vou criar aqui uma aula 4, eu vou vir aqui no Views, tá? Vou colar aqui da aula 3, opa. Vou começar aqui com o TF8, tá? E vou importar a função, tá? Que a gente utiliza para renderizar templates, que é justamente essa aqui. Ó, do pacote Django Shortcuts, tá? A gente importa o render. Tá? Então essa função render é ela que a gente utiliza para renderizar templates, tá? No Django. Então eu vou criar aqui minha primeira view chamada index, tá? Ela recebe request. E o que é que ela vai retornar? Ela vai retornar o render, tá? Ela vai retornar o render. A primeira coisa que você passa para a função render é o request, que é esse request aqui que a gente recebe.
A segunda opção, você passa o template que você quer renderizar. Então, eu quero renderizar o template aula 4 barra index.html. E por fim, a gente passa o contexto, tá? Eu estou dizendo aqui, eu vou renderizar o aula 4 index e estou passando o contexto nome como Alisson, tá? Se eu quisesse passar mais coisas, era só colocar vírgula e passar, por exemplo, idade, sei lá, 30, por exemplo. Então aqui, primeira coisa que a gente passa, o request. Segunda, o template que vai ser renderizado. E terceira, isso aqui é opcional, tá? É o nosso contexto que a gente quer enviar para esse template. Então, salvei aqui. Agora eu tenho que mapear essa URL, né? Eu posso mapear dessa forma. Aula 4, ele vai rodar aula 4, views index, e eu vou chamar ele de aula 4 index. Se eu rodar essa aplicação agora, deixar aqui, se eu rodar essa aplicação agora, ele vai dar erro, tá? Vou rodar aqui no server. Se eu for rodar a aplicação, porque esse template não existe. Mas se eu rodar aqui o aula 4, olha só, ele vai dar o erro, olha, o template não existe em aula 4, tá? Não existe esse template, aula 4 index.html. O que está correto, né? Porque a gente ainda não criou esse template, tá? Então vamos lá. Como eu disse antes, a gente tem duas opções, tá? Onde criar esses templates. A primeira opção é criar aqui no diretório template, tá? Que é a opção que geralmente o pessoal utiliza. E você também pode criar dentro do próprio aplicativo, tá? Eu vou mostrar como é que a gente faz das duas formas. Então vamos criar dentro do próprio aplicativo. Então eu tenho aqui o aula 4. Para eu criar o template, para esse template carregar dentro da minha própria aplicação, como é que eu faço? Eu crio um diretório chamado templates. Então eu tenho aula 4, templates. Aí como eu informei aqui no meu views, tá? Que eu quero carregar aula 4 index, então eu tenho que criar templates, eu tenho que criar outro folder aqui chamado aula 4, e dentro desse aula 4, como está aqui, aula 4 barra index. Então eu tenho que criar aqui um arquivo chamado index.html. Então aqui eu poderia colocar isso. Olá mundo, tá? Eu tenho aqui o diretório da minha aplicação aula 4, eu crio um diretório chamado templates. Aí dentro do templates aula 4 e dentro de aula 4 index. Da forma que está aqui, tá? Então se eu der um reload aqui no meu projeto, aí ele carregou, tá? Por quê? Porque ele veio aqui no settings, como tem aqui meu template loaders, ele foi no file system e não encontrou, mas quando ele foi no diretório da aplicação, ele foi aqui no diretório, ele encontrou um diretório chamado templates e conseguiu carregar o template, tá? Então eu coloquei Olá Mundo aqui. Agora, eu também poderia criar aqui dentro de templates, tá? Seria a mesma coisa, eu criaria um folder chamado aula 4, criaria um arquivo aqui chamado index.html e colocaria Olá Mundo 2. Quando eu der reload aqui, deixa eu dar reload aqui, ele vai carregar o Olá Mundo 2, tá? Por que ele vai carregar o Olá Mundo 2? Porque ele vai carregar, ele vai procurar primeiro aqui no diretório templates, como ele já encontrou um template, então ele nem procura no diretório da aplicação, tá? Como ele já encontrou aqui, ele vai carregar esse Olá Mundo 2. Então ele não vai carregar esse Olá Mundo que tem aqui, esse index aqui, porque ele encontrou primeiro
ele encontrou primeiro esse template aqui em aula 4. Então é dessa forma que funciona. Primeiro ele procura aqui e depois ele procura no diretório da aplicação. Tá? Onde vocês vão colocar os templates, aí depende de cada um. Eu, particularmente, eu gosto de colocar os templates no próprio diretório da aplicação. Tá? É uma prática que eu gosto de colocar os templates aqui no próprio diretório, mas isso aí é algo, aí vai do gosto de cada um, não tem uma maneira certa nem uma maneira errada, tá? Isso aí vai do gosto de cada um, de como acha que deve organizar melhor o projeto. Então eu coloquei meu Olá Mundo aqui, eu vou apagar aqui esse template daqui, tá? Eu vou trabalhar só com templates. Eu vou trabalhar só com esses templates aqui, tá? Em Olá 4 Index. Então eu vou ter aqui Olá Mundo 2, tá? Mas vamos ver, olha só, eu estou passando o contexto nome e idade. Então como é que eu posso mostrar aqui? Eu posso fazer isso. O nome é nome. Eu estou mostrando a variável nome aqui e a idade. Opa. Idade. Então o nome é Alisson, a idade é 30. Da mesma forma eu posso aplicar filtros aqui, por exemplo, aquele filtro upper. O nome vai ficar todo em maiúsculo. E temos a lista aqui de filtros, tem vários filtros aqui, tá? Tem vários filtros aqui. Por exemplo, esse Cap First, ele coloca a primeira letra maiúscula. Enfim, tem vários, tá? Tem vários filtros que você pode aplicar nas suas variáveis, tá? Então eu posso trabalhar aqui também com if, tá? Por exemplo, if nome, ou seja, se foi passado, se existe uma variável nome, aí você vai mostrar isso aqui. Tá? E aqui eu posso fechar, end if. Tá? Eu posso fazer a mesma coisa para a idade, if idade. Tá? Coloco o end if aqui. E se tem idade, mostra aqui a idade. Então, se existir a variável nome, mostra o nome, tá? Ele vai mostrar isso aqui. Se existir idade, ele vai mostrar isso aqui. Se não existir nenhum dos dois, ele vai mostrar em branco, tá? Porque eu posso fazer isso aqui, tá? Eu posso retirar o contexto, não passar nada no meu contexto. Então, quando eu der reload aqui, ele vai mostrar em branco, tá? Mas se eu passo apenas o nome, ele vai mostrar o nome, tá? O nome é Alisson. Da mesma forma, se eu passo só a idade, ele mostra apenas a idade, tá? Você tem a tag if, que é muito utilizada. Você pode ter, por exemplo, a tag for. Posso passar uma lista. Nessa lista aqui eu tenho nomes de pessoas. João e Pedro, por exemplo. Então eu posso passar aqui uma variável chamada lista, tá? Que recebe essa lista aqui. E aqui eu posso trabalhar da seguinte forma. Se existir lista, olha só como dá para trabalhar de maneira organizada. Então o que é que eu estou fazendo aqui? Olha, se tiver lista, eu vou exibir a lista aqui dos nomes. Se não tiver lista, eu escrevo aqui não tem lista. Então eu vou utilizar aqui um for, tá? Que é uma das tags que a gente mais utiliza. Então vamos lá. For
nome em lista, eu fecho a minha tag aqui, end_for, e eu vou lá e mostro os nomes, tá? Ele vai iterar entre essa lista aqui e vai exibir todos os nomes. Então vamos ver aqui. Então ele mostrou o nome Alisson, João e Pedro. Se eu tiro esse contexto, tá? Eu não vou nem passar, eu vou passar assim, lista A. Se eu modifico, né, o nome dessa variável, aqui ele vai mostrar que não tem lista, tá? Não tem lista, por quê? Ele não procura por lista A, ele procura por lista. Então se eu coloco a variável correta aqui, ele vai mostrar aqui Alisson, João e Pedro. Então são as duas tags assim que a gente mais utiliza mesmo no Django. A tag if e a tag for. Você sempre vai utilizar o for, por exemplo, para pegar resultados do banco de dados e iterar entre esses resultados e exibir esses resultados. Então sempre você vai estar utilizando a tag if, tá? E a tag for. E aqui eu utilizei as duas, tá? E você pode, por exemplo, mais na frente, quando a gente estiver trabalhando com um banco de dados, você pega um resultado, você diz, olha, se existir, né, uma lista de resultados, exiba. Se não existir, exiba a mensagem, olha, não temos resultados. Então isso é bastante comum, você trabalhar dessa forma aí, com templates, tá? Então, uma tag também que a gente utiliza bastante, e é uma tag bastante interessante e poderosa, é essa tag aí chamada include, tá? Que é uma tag que permite que você inclua o conteúdo de outro template. Olha só que interessante, você pode ter um template por fora, por exemplo, e você conseguir importar o conteúdo desse template dentro de outro template. Tá? E a partir do Django 1.3 você pode passar um contexto para este template que vai ser carregado. Tá? Então, vou mostrar alguns exemplos aqui com include. Tá? Então, primeiro eu vou criar aqui outro arquivo. Tá? Eu vou chamar aqui de opções.html. Tem um arquivo aqui, opções, e vou criar uma lista. Tá? Criar um L aqui, fecho L, tá, 2 espaços aqui. Vou criar um arquivozinho simples, tá? Então você pode pensar o seguinte, caso você tenha um menu, por exemplo, que se repete em vários outros templates, então não faz sentido, por exemplo, você repetir esse menu. Se a gente tem um menu assim, e esse menu se repete em vários templates, não faz sentido eu repetir o mesmo menu em vários templates. Então, qual é a forma mais inteligente de trabalhar nisso aí? Eu crio um template chamado opções, coloco aqui as minhas opções, e quando eu vier aqui no template que precisa carregar essas opções, eu faço apenas isso aqui, tá? Include aula 4, opa, aula 4 barra opções.html. Então, ele vai incluir nesse local aqui o conteúdo desse template aqui. Tá? Então, se eu der um reload aqui, ó, ele carregou o conteúdo, tá, do template opções, que é esse template aqui, dentro do meu index. Tá? E olha só que interessante, eu posso passar também um contexto para esse template aqui de opções. Tá? Então, eu estou recebendo aqui lista, eu poderia fazer isso. Tá? Com lista igual a lista. Então eu estou passando para esse template aqui, opções, eu estou passando um contexto. Tá? Lista igual a lista. Então eu poderia fazer isso aqui. Tá? Poderia fazer for
for lista, o nome de lista, nome, olha só que interessante. Tá? Então você poderia ter, por exemplo, você poderia ter, sei lá, as últimas postagens de um blog, por exemplo. Então você poderia criar o template por fora, que exibe os comentários ou que exibe as últimas postagens, e onde você for chamar, né, você passa o contexto para esse template aqui, tá? Então, a partir do Django 1.3, essa tag include ela ficou ainda mais poderosa, que agora você pode passar um contexto para o template que vai ser renderizado, tá? Então ficou bastante poderoso aí, você pode fazer muita coisa. Agora, se eu não passo esse contexto, provavelmente ele vai dar erro, tá? Não, ele não vai dar erro porque eu acho que ele carrega tudo que tinha no template inicial. Deixa eu ver aqui. Então, parece que quando você passa o include, esse template aqui, ele pega o contexto desse template aqui, tá? Então é bastante interessante. Agora, por exemplo, se eu tiro esse list aqui, aí ele vai ficar em branco, tá? Porque ele vai fazer um for numa lista que está em branco. Então ele não vai exibir exatamente nada, tá? Vou tirar aqui, voltar para a lista. Então essa tag include é muito útil, por exemplo, quando você tem um menu que se repete, ou você tem, sei lá, você quer exibir comentários de um blog, você quer exibir comentários de um post, e é o mesmo, você vai, em vez de você repetir a tag de comentários, ou seja, repetir o HTML, você coloca dentro de um include, tá? Dentro de um arquivo, sei lá, comentários.html, que ele exibe os comentários, e onde você quiser que esses comentários sejam exibidos, você simplesmente utiliza a tag include, tá? Então, essa tag é bastante poderosa. E por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre a herança de templates, tá? Que é outra coisa bacana dos templates do Django, que permite que você crie um template base, né, que reúne todas as partes comuns, tá? Então a ideia é o seguinte, você criar um template base, tá, em que você reúne todas as partes comuns que os outros templates vão utilizar. Então a ideia é o seguinte, cria um template base e os outros templates herdam desse template base, tá? Então a gente vai mostrar mais ou menos como é que funciona. Então a ideia é o seguinte, eu vou criar aqui, dentro de templates, tá? Eu vou criar um arquivo chamado base.html, tá? E nesse arquivo, olha só, eu vou definir um documento HTML5 comum, tá? Você tem um documento aqui, HTML, você tem o cabeçalho, o chasset, o título, o body está em branco e fecha o HTML. Então esse aqui é o nosso template base. Por quê? Porque não faz sentido eu repetir essa estrutura em todos os templates da minha aplicação, porque essa estrutura vai ser a mesma coisa, tá? Por exemplo, se você tem um footer lá no final, né? Você tem um menu que se repete em todos os templates. Então a ideia é o seguinte, coloca esse menu aqui, tá? No seu template base.html. Imports, por exemplo, de CSS, imports de JavaScript. Então, se esses imports eles são utilizados em todos os templates da sua aplicação, então a ideia é que você coloque esses imports, tá? Aqui dentro do template base.html. Então, como é que a gente trabalha? A gente trabalha com blocos, tá? Você tem essa tag aqui chamada block. Então ele define um bloco que pode ser
reescrito por templates filhos, tá? Então, se você quiser também ver um pouco sobre herança de templates, ele dá a opção aqui. Então, como é que funciona? Vamos lá. O título. A ideia é que cada template que você carregue, e até uma boa prática aí de design de web e etc., é que cada página tem um título diferente, tá? Então, como é que a gente faria aqui? A gente quer colocar, a gente cria um bloco, tá? Block, vou botar aqui dois, colocar aqui no HTML Django para ficar bonitinho. Eu vou criar um bloco aqui chamado title, tá? E eu fecho esse bloco aqui. Então, criei um bloco aqui, title, e fechei o bloco aqui. E aqui eu posso criar um bloco chamado content e fechar esse bloco aqui. Então, tem dois blocos. Tem um bloco title e tem um bloco content. Tá? Então, se eu estiver trabalhando com um template filho, a primeira coisa que eu tenho que fazer, estou no meu index, tá? Eu vou apagar aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é usar esta tag aqui, extends, e dizer de quem eu estou herdando. Tá? Eu estou herdando do base.html. Primeira coisa que eu coloco no meu template, extends base.html. Vamos rodar ele de novo aqui. Ele está em branco, ó, mas se você for olhar o código fonte, olha só, ele está com o código fonte idêntico, tá? Ao do base.html. Idêntico, idêntico. Só que não está com título, né? Está em branco, e o content está em branco também. E aí, como o próprio tag já disse, você define um bloco que ele pode ser reescrito, esse bloco, nos templates filhos. Então, o que a gente faz? A gente cria aqui um bloco title e coloca aqui index da aula 4 e fecha com end block. Então, eu reescrevi o bloco. Vamos dar reload aqui. Olha só, ele já mudou o título, tá? Vou olhar o código fonte, olha só. Como eu redefini o meu bloco, aqui, redefini o meu bloco, então, ele coloca tudo que tem aqui dentro do bloco, do começo do bloco até o final, ele coloca aqui, tá? Ele coloca aqui. Então, quando eu redefino o bloco, o index da aula 4 foi parar aqui dentro do título, tá? E da mesma forma do content. Se eu reescrever esse bloco aqui, block content, vou fechar esse bloco aqui. Então eu posso colocar aqui, olá mundo, sejam bem-vindos ao curso de iniciantes. Então eu estou reescrevendo o bloco title e o bloco content. Então se eu der um reload aqui, olha aí, o bloco title e o bloco content, tá? Entre o body e o fecha body. Então dessa forma você consegue trabalhar com o template base, tá? Que é um template Py, em que você coloca nesse template base tudo aquilo que é comum a todos os outros templates. Tá? E nos templates filhos você estende do template base, né? Você herda dele, e você reescreve os blocos que você definiu aqui. Então eu reescrevi o bloco title e reescrevi o bloco content. E funcionou perfeitamente, tá? Então, por exemplo, você poderia ter um bloco aqui chamado block extra head. Então já está dizendo, é o bloco
quando você quer adicionar alguma coisa no head, tá? No head do seu HTML. Então você poderia colocar aqui, bloco extra head. Antes do final do body, você poderia botar um bloco extra JS, né, para você carregar um JavaScript no final da página, né, que é o que eles recomendam. E por aí vai. Então você define os blocos aqui no template Py, tá? E no template filho você vai lá e redefine esses blocos e funciona perfeitamente, tá? Então essa questão da herança de templates é algo que economiza muito trabalho, assim, é algo que você não precisa ficar repetindo o mesmo código HTML em vários templates, tanto a tag include como essa questão de você herdar templates, tá? Então, quando vocês olharem projetos em Django, vocês vão encontrar muito isso, tá? Você tem os templates, aí você tem um base.html, tá? Aqui tem tudo, tem, por exemplo, os imports de CSS, tem os imports de JavaScript, tem tudo isso no template base e os templates, o resto dos templates da aplicação, todos eles geralmente herdam do base.html. Então, isso é uma prática comum, tá? Que a gente faz no próprio Django. Então, isso aí é a herança, tá, de templates, que é algo bastante poderoso na linguagem de templates do Django. Bom, por hoje a gente fica por aqui, tá? A gente viu a parte básica de templates. Vai ter outra aula sobre templates mais na frente, em que a gente vai ver como a gente cria tags e como a gente cria filtros, tá? Que é uma aula de templates avançados. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com models, tá? Então, finalmente, a gente vai chegar na parte de persistência de dados. Vamos trabalhar com models, criar models, criar tabelas, acessar informações dessas tabelas, inserir, apagar, etc. Tá? Então, agradeço a todos vocês aí que assistiram até o final e até a próxima.